boa tarde a todos que nos assistem. Quero dizer bem-vindos a todos a mais um programa Elas com Deus, a segunda série do programa Elas com Deus. Então, hoje estaremos aqui no nosso sofá para falar de um tema muito interessante e muito pertinente para nós nestes tempos atuais. E o tema que nós trazemos hoje é o impacto da mulher cristã na sociedade. Uau! Não é fácil ser uma mulher cristã na sociedade atual, porque enfrentamos muitos tabus, muitos bullying, é uma série de coisas que temos enfrentado, né? Então queremos falar um pouco acerca disso, de como é ser uma mulher cristã na nossa sociedade atual, porque bem sabemos que estamos numa sociedade onde os valores foram perdidos, onde a honestidade já não é considerada, onde o respeito já não é considerado, onde a verdade em si já não é considerada. Então, onde você cristã aparece ainda com respeitos, com valores, com princípios a obedecer, é visto de uma forma como se fosse, como dizemos na gíria comum, um matreco, como se fosse alguém sem visão, alguém que é um matreco mesmo. Então, queremos falar um pouco disto, abordar sobre este assunto, de como ser uma mulher cristã, como não se deixar levar pela nossa sociedade, que já não respeita em si os princípios, que já não respeita os mais velhos, já não respeitam os pais, sendo que a nossa palavra diz que primeiro temos que honrar os nossos pais e respeitá-los, né? Para que os nossos dias na terra nos sejam acrescentados. Então agora, se você respeita teu pai, você obedece teu pai, porque teus amigos querem sair de noite, às altas noites, querem ir aos grooves, estes shows de madrugada, e você como cristã não pode fazer essas coisas. Se os seus pais dizem uma coisa e você obedece a eles, dizem, você é um matreco, você é isso, você é aquilo. Então, é uma série de coisas que nós, como cristãs, enfrentamos. São muitos bullying, são muitos preconceitos, são muitas coisas que nós enfrentamos. Então, hoje queremos abordar sobre este tema muito importante. Desculpa, não me apresentei ainda. Meu nome é Tarcília dos Anjos e tenho aqui também duas convidadas. Vou dar espaço a elas também de se apresentarem, que estarão comigo aqui a me acompanhar nesta conversa muito interessante. Espero que fiquem ligados até o fim, porque trazemos aqui muita coisa muito edificante, muito interessante, que vocês aí em casa vão gostar de ouvir, ou melhor, todos aqueles que assistem vão gostar de ouvir, porque é um tema muito pertinente para os tempos atuais, para o tempo contemporâneo, e todo aquele que é cristão precisa ouvir isso, porque acho que muitos cristãos se perguntam, e agora o que eu faço? No meio dos nossos colegas, como é que eu devo me comportar? Eles dizem uma coisa e eu tenho um posicionamento diferente deles. Como é que eu faço para saber lidar com isso? Na família em si, se calhar você é o único cristão em casa, então és o único com um posicionamento diferente. Você quer fazer uma coisa e eles outra. Você pensa de uma forma e eles de outra forma diferente. Então, acredito que nós, como cristãos, às vezes nos perguntamos, nos colocamos numa posição de dúvida, nos colocamos numa posição de preocupação, de aflição, a nos perguntarmos, e agora o que eu faço? Que posicionamento eu tenho que tomar? Como fazer para não se deixar ser impactado, mas ser eu, como cristã, a impactar a minha casa, a impactar a sociedade, a impactar na minha família. Então, esteja aqui, fique ligado a nós e vamos aprender sobre este tema, como fazer para impactar a sociedade, o nosso meio social que nos rodeia, a nossa família e as pessoas ao nosso redor. Agora vou dar espaço aqui às minhas companheiras para que elas possam se apresentar. Por favor, podem se apresentar. Boa tarde. Desde já quero agradecer pelo convite. Chamo-me Vanessa Pinto e dizer que falar desta temática, o impacto das mulheres cristãs na sociedade, é algo imenso, porque podemos ver esta mulher de vários sentidos.
Podemos ver ela como estudante, podemos ver ela como uma trabalhadora, uma mãe, uma filha. Então, saber este impacto que ela causa numa sociedade, para não esquecer, né, da vertente ou do lado dela ser uma amiga. Então, falar deste impacto será algo que irá gerar uma renovação em nossas mentes, nós como mulheres, saber como é que devemos nos posicionar daqui para frente e como devemos começar a agir daqui para frente. Então acredito que será uma temática muito interessante. Boa tarde, meu nome é Marta Azevedo. Também tenho a agradecer pela oportunidade de aqui estar e de poder falar desta temática, o impacto da mulher cristã, sendo ela jovem, adolescente, e dizer que é um desafio falar sobre nos tempos em que nós nos encontramos, porque podemos concordar que estamos perante uma sociedade doente, posso assim dizer, pelas várias coisas negativas que nela se sucedem. Então, para estar aqui e falar disso é um desafio para começar. E penso que este tema não vai impactar somente as pessoas no mundo cristão, mas em todo geral, nem porque são coisas que afetam a mesma sociedade, porque todos nós estamos nela inseridos. E estaremos aqui para desenvolver esta temática da melhor forma possível que nós conseguirmos, de modo que este tema chegue e impacte a quem o ouve. Amém, amém, amém. Realmente esta é uma temática muito importante, porque estamos inseridos nessa sociedade doente, assim como disse a Marta. Como curar esta sociedade? Como sanar esta sociedade? Então estaremos aqui a desenvolver um pouco mais desta temática, e para começar eu gostaria de ler um versículo que está no livro de Ruth, capítulo 3 e versículo 11. Ruth também foi uma grande mulher que impactou a sociedade. Então vou assim prosseguir com a palavra. Assim diz a palavra: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, como eu dizia, Ruth também foi uma mulher que impactou muito nos tempos passados a sociedade. E reparem algo que me chamou muita atenção. Ali dizia: toda a cidade sabia que Ruth era uma mulher virtuosa. Não era segredo para ninguém que Ruth era uma mulher virtuosa. Então todos a respeitavam por aquilo que ela é, que era uma grande mulher virtuosa, cheia de força, cheia de força de vontade ali para trabalhar, para ajudar a sua sogra, Noemi. Mesmo depois do seu marido ter morrido, ela não, em nenhum momento abandonou a sua sogra. Noemi esteve com ela o tempo todo. Até então decidiu sair da sua cidade e foi para a cidade da sua sogra sem saber o que ia encontrar lá na frente, sem saber o que lhe esperava. Mas mesmo assim ela foi uma mulher forte e virtuosa e decidiu ir com a sua sogra. E chegado lá, toda a cidade lhe respeitava por saber que ela era uma mulher virtuosa. Então vamos ver aqui que nem sempre as mulheres virtuosas ou as mulheres cristãs sofrem bullying. Em algum momento elas são respeitadas por aquilo que elas são, pelos seus respeitos, pelos seus princípios, pela sua personalidade e por transmitir aquela que é a luz de Cristo em si. Então estaremos aqui a ter uma conversa sobre isso, quais são os impactos positivos, os impactos negativos disto, né? Bem, eu vou dar espaço aqui às minhas colegas para saber se elas têm algo a dizer antes de começarmos o nosso debate. Acerca do versículo aqui mencionado sobre a Ruth, acredito que ela é um exemplo do trabalhar para o Senhor e esperar que o Senhor te revele. Por que eu digo isso? Porque Ruth não foi alguém que correu atrás de reconhecimento ou procurou reconhecimento entre as pessoas. Ela trabalhou e cuidou daquela pessoa com quem o Senhor havia a deixado, que era a sua sogra. Tinha o marido faleceu, ela tinha todo o direito de deixar
a sogra, mas ela preferiu ficar com a sogra e fazer da sogra a família dela. Então, ela ficou com a sogra e trabalhou em busca de mantimentos, em busca de sustento para a sua casa. Em nenhum momento saiu em busca de reconhecimento por parte dos homens. E nessa busca de mantimentos ou nessa busca pelo sustento da casa, assim, da sua família, o Senhor ali a revelou ou a honrou. Então isso faz perceber que, de certa forma, há essa necessidade de primeiro preservarmos e cuidarmos daquilo que o Senhor nos confiou e depois o Senhor irá nos revelar para a sociedade no seu tempo. Mas façamos aquilo que o Senhor nos confiou, cuidemos daquilo que o Senhor nos confiou para fazer as coisas para o Senhor. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante sobre o não esperar o grande do Senhor para começar a agir, mas a cada dia há sempre uma oportunidade para estar a fazer algo para o Senhor a partir das pequenas coisas que nós vemos ao longo do dia. Então acredito que é um dos lados para o qual podemos olhar a história da Ruth, sobre o servir ao Senhor e deixar que o Senhor nos honre. Tá. Bom, é um versículo impactante para o início desta conversa, porque, como aí o versículo diz, a Ruth foi uma mulher honrada por toda a cidade. E é aquilo que a minha colega Vanessa esteve aqui a falar, que nós também buscamos por isto, buscamos por honra. Mas aqui temos uma grande diferença, é a forma como a Ruth teve a honra de toda esta cidade. E algo também interessante neste versículo, ou melhor, na história da Ruth, é que ela buscava, de certa forma, as mesmas coisas que as mulheres buscam. O mantimento em casa, bem-estar dos seus, posso assim dizer, porque quando a Ruth buscava por mantimentos, não era só para ela, era para também a pessoa que acompanhava, a sogra dela neste caso. Então vemos vários exemplos na história de Noemi, como cuidado, como fidelidade, como bondade, e todas estas coisas acompanharam o seu percurso até o momento de honra ou momento de glória, posso assim dizer. Então a Ruth, ela, mais do que nos ensinar que nós devemos ser mulheres trabalhadoras que buscam por estas coisas, ela nos ensina como buscar estas coisas. E é aquilo que a Vanessa esteve aqui a dizer, não é nós buscarmos reconhecimento, é nós agirmos e as nossas ações por si só, elas já vão trazer este reconhecimento, elas já vão trazer honra. Nós também percebemos que a Ruth em momento algum se intitulava mulher virtuosa, mas as pessoas ao seu redor viam isso nela. Então é mais sobre isso, como ela impactou as pessoas ao seu redor naquele tempo, e este continua sendo o desafio de toda mulher nos tempos em que nós nos encontramos. Uau, é realmente isso, como as minhas colegas aqui disseram. Não precisamos buscar pela honra, mas ela virá até nós. Nós temos que fazer as coisas que nos trarão honra. Assim como Ruth fez, foi uma mulher trabalhadora, foi uma mulher forte e foi uma mulher honrosa. Por isso que ela foi honrada por ser a grande mulher que ela era. Então, vamos voltar aqui ao nosso tema, o impacto da mulher cristã na sociedade. Primeiro dizer que impacto refere-se ao efeito ou consequência de algo, de uma ação ou de uma decisão que nós tomamos. Então, falar do impacto da mulher cristã, estamos a falar do efeito da mulher cristã na sociedade, da consequência de ser uma mulher cristã na nossa sociedade atual. Então, vamos aqui aprofundar mais sobre este tema. E eu gostaria de fazer uma pergunta para começar. Como ser uma mulher cristã na nossa sociedade atual, na nossa sociedade doentia, na nossa sociedade cheia de tabus, cheia de preconceitos? Como nós cristãs podemos nos comportar diante disso? Como ser uma mulher cristã na minha totalidade, nesta sociedade doentia, nesta sociedade preconceituosa, nesta sociedade cheia de preconceitos, ali a te dizerem que você é um matreco porque está a seguir a Cristo, você é isso,
a ouvir muita coisa em casa, porque você vai ficar maluco com essas coisas de Deus, não Deus, porque você é isso, mas aquilo, porque você vai sair dessa casa, porque você agora já não nos ouve, só quero ouvir esse teu Deus. Enfim, são muitas coisas que nós como cristãos temos que, nós ouvimos, são muitas coisas que nós temos que enfrentar. Então, em algum momento, se calhar, podemos nos perguntar, será que continuo? Será que me comporto como se fosse um mundano, só para as pessoas não perceberem que sou cristã? Então, assim, não tenho que enfrentar tanta coisa, não tenho que enfrentar pessoas a me chamarem de matreco, de maluco e tal. Então, vamos aqui ouvir das nossas convidadas o que acham sobre como se comportar como uma mulher cristã nesta sociedade doentia. Por favor, podem tomar a palavra. Qual das duas prefere começar? É um desafio ter que começar ao lado de uma psicóloga, mas vai que arriscar, ok? Perguntava como ser uma mulher cristã nesta sociedade doente. Mas antes de nós entendermos como ser uma mulher cristã na sociedade doente, é entender como ser uma mulher cristã. Talvez até diria numa sociedade ideal, né? E eu não teria como responder esta questão sem antes lembrar a sociedade, porque é algo que a sociedade já sabe. Lembrar a sociedade o papel dado à mulher por Deus. E para isso nós teríamos de lembrar, né, alguns pontos aqui da criação da mulher. E sei que é um tema, né, é um programa para mulheres, mas falaríamos um pouco até se calhar do próprio homem, porque percebo que essas duas coisas estão acompanhadas. Ou para chegarmos na criação da mulher, nós passamos mesmo pela criação do homem. Então é entender que em Gênesis Deus faz o homem e a mulher. E faz a mulher, de certa forma, como resposta de uma necessidade do homem. Necessidade esta que não foi vista pelo homem, mas sim pelo próprio Deus. Porque está escrito, é necessário que o homem tenha uma companheira. E não foi o homem a dizer, ei, Senhor, eu preciso de uma companheira, eu preciso de uma ajudadora. Mas foi Deus mesmo que criou esta mulher para responder a essa necessidade do homem. Então, fez Deus, nem para o homem, uma ajudadora. E quando nós desenvolvemos este pensamento sobre a criação da mulher, nós aí entendemos qual é o papel da mulher. Qual é o papel da mulher cristã. Então, nós percebemos de uma forma generalizada que a mulher, o papel da mulher é ser ajudadora. Mas nos questionamos, ajudadora de quem? E ajudar para o quê exatamente? Então nós com a palavra mesmo podemos entender que esta mulher ela foi feita para ajudar o homem. E para que exatamente? Para o governo da terra. E como é que esta mulher faria tal coisa? A mulher ela ajudaria o homem sendo geradora de vida, ou nesse caso de filhos, sendo cuidadora da família e da sociedade em geral, sendo educadora da família, assim também como da sociedade, e multiplicadora. Então, são todas essas coisas que nós, quando, à luz da palavra, entendemos. A mulher é ajudadora, a mulher ela é geradora, é educadora, é cuidadora, é multiplicadora. Então, como ser mulher cristã, então? Então, ser mulher cristã é ser todas estas coisas, pois este é o papel que Deus deu à mulher. Mas também tem a questão, por que tu queres ser? Por que tu entendes que tens de ser? Porque uma das grandes coisas que tem afetado de forma negativa e positiva, posso assim dizer, a sociedade são as motivações. Por que eu vou ter que seguir este papel da mulher? Então, se a pessoa simplesmente, ou primeiramente, não é cristã, fica difícil dela estar convencida que verdadeiramente este é o papel da mulher, não é? Então, primeiro tem de ser cristã, e o ser cristã também
tem lá as suas motivações. Eu não vou procurar ser cristã, consequentemente, mulher cristã, porque eu estou cansada da sociedade ou dos homens, porque eu estou frustrada com as minhas experiências, seja lá em relacionamentos, pode ser amorosos, assim como não no seio familiar, porque toda mulher, todos nós partimos de uma família. Sabe-se lá o que aconteceu naquela família que criou tudo isto, e a mulher, ela está frustrada, ela está cansada, né? Ela está indignada com as coisas que viveu, né, em algum momento, e decide então, porque eu não quero mais, eu não quero saber dos homens, posso assim dizer, então eu vou ser mulher cristã, vou me dedicar a estas coisas. Penso que essa não seria a melhor motivação. Então, respondendo já à questão, ser mulher cristã nessa sociedade é primeiro definir o que te motiva. Por que tu queres ser cristão? Por que tu queres ser essa mulher? E saber o que é uma mulher cristã, ou qual é o papel desta mulher cristã. E o papel é este que nós estivemos aqui, eu estive aqui a descrever. E depois disso, conhecer a sociedade em que tu estás inserida, né? De certo que a nossa sociedade, um bocadinho mais fechado aqui no nosso país, talvez os hábitos e costumes daqui sejam um bocadinho diferentes em outros lugares. Então, eu preciso conhecer como é que as coisas funcionam, qual é o padrão de onde eu estou, para poder saber como é que eu irei desenvolver todo este meu papel. Porque aqui as coisas são analisadas de uma forma ideal. Mas onde é que eu estou? Como é que eu posso ser ajudadora? Como é que eu posso ser multiplicadora? O que é que eu posso multiplicar? Porque aquilo que eu posso multiplicar, se calhar em Moçambique, não vai ser o mesmo que eu posso multiplicar num outro país, posso assim dizer. Os desafios que eu vou encontrar para ser mulher cristã em Moçambique não vão ser os mesmos num outro lugar. Então, conhecer o padrão do lugar em que nós nos encontramos é muito importante para nós sabermos como é que nós seremos esta mulher cristã, como é que eu vou ser ajudadora, educadora, multiplicadora, entre os outros aspectos que foram aqui mencionados. Acredito que o que a Marta esteve aqui a dizer era algo muito interessante, porque ela falou sobre a mulher cristã decidir começar a ir à igreja porque já não vê esperança. Ela deu o exemplo dos homens. Os homens todos são iguais e tudo mais, então deixa ela correr ser cristã. Enquanto essa não deve ser a nossa motivação, porque é uma motivação que muitas vezes pode nos fazer tropeçar logo no início. E para além dessa motivação nos fazer tropeçar no início, tem um problema que acontece quando nós somos recém-convertidas. É sobre a ideia do mamã pastora. Porque nós nos comportamos como mamães pastoras e as pessoas nos olham tipo, aquela ali agora que vai à igreja é mamã pastora. Então, essa ideia é mais ou menos como? Por eu achar que já sou crente, sou nova convertida, eu não posso me misturar com outras pessoas. Eu sou de Deus, então eu tenho direito de julgar as outras pessoas, tenho direito de apontar o dedo às outras pessoas. E as outras pessoas veem-me uma pessoa que já não tem direito de falhar, já não tem direito de cometer erros, já não tem direito de fazer nada porque é crente. Então, isso frustra nós e frustra os outros, porque as pessoas esperam algo de nós e nós esperamos que as pessoas façam outra coisa. E nessa espera, qual é que deve ser a nossa atitude? Nessa espera toda, como é que devemos nós nos comportar nessa espera toda? Porque eu estou aqui a esperar que a pessoa faça alguma coisa e eu não estou a tomar nenhuma atitude nessa espera toda que estou a ter. Por exemplo, estou à espera que, digamos assim, uma Maria na rua assim, tenha um comportamento e eu não estou a ajudar a Maria a ter o comportamento que ela deveria ter. Ou não estou a ajudar a Maria a agir de uma forma que ela deveria ser. Isso acontece principalmente na família. Nós sabemos que a família, antes da mulher entrar na sociedade, ela está numa família. E a família é a primeira sociedade de qualquer pessoa. É a primeira sociedade, é ali onde a pessoa aprende a ser pessoa. Desculpa a repetição. É ali onde a pessoa aprende a ser pessoa, onde a pessoa aprende as coisas principais para estar na sociedade. É por isso que há uma coisa interessante que se diz sobre uma pessoa. Se tu não recebes educação na tua família, os teus pais não te educam, os teus pais não devem reclamar como a sociedade te educa. Porque a sociedade vai te educar não para te passar a mão, mas a sociedade vai te educar para tu aprenderes a acordar para a vida. Então, nesse processo de aprender a ser mulher na sociedade, é necessário saber que
o meu posicionamento como mulher deve ser intercessora. Como a Marta esteve aqui a dizer sobre o ser ajudadora. Primeiro, ser ajudadora. Aprender a ser ajudadora. Não tem como eu ser uma ajudadora para o meu marido sem ter sido uma ajudadora na sociedade. Porque tudo quanto a mulher vive ao longo dos seus dias, ou chega a uma certa idade que a menina está a começar a viver coisas que estão a prepará-la para ir a um lar. Então, todas essas coisas que ela passa na sociedade, ela deve estar a comportar-se como uma ajudadora, como alguém que será útil no seu lar. Então, sobre o ser ajudadora, a primeira questão deve ser: como irei ajudar a minha sociedade? Será que posso ajudar? Não deve ser a pergunta, porque a partir do momento que ela começa a caminhar com Deus, ela tem que saber que ali já não é ela quem pode, é o Senhor que está a lhe usar. Então, se o Senhor está a me usar, eu devo me posicionar para ser usada, para ser útil. Então, como eu posso ajudar a minha sociedade? E outra coisa que chamou a atenção nesse processo todo é sobre a disponibilidade para o ser ajudadora. Eu posso até querer ser ajudadora, mas se eu estiver ocupada com muitas coisas em minha sociedade, querer estar em todos os sítios, querer estar a fazer todas as coisas, já porque eu estou ali, porque eu estou aqui, porque eu estou aqui, não terá como eu ser ajudadora de verdade, porque tem que começar de um sítio, não de todos os sítios, porque aí será difícil conseguir a prática. Então é necessário começar a ser ajudadora de um sítio, começar a trabalhar o ser ajudadora do lado. Então acredito que, para além do ser ajudadora, como a Marta teve aqui a dizer, mas podemos tomar como ponto de partida nesse processo todo de definir, ou não definir, porque não existiria uma forma exata, nesse processo todo de dizer como é que a mulher deve se comportar na sociedade, que devemos tomar como ponto de partida o ser ajudadora. Realmente. Ser uma mulher cristã carrega um elenco de várias coisas, de várias virtudes. Então, nós sabermos como usar cada virtude que Deus nos dá pode nos ajudar muito a sabermos como lidar com as circunstâncias, com as situações que a sociedade nos prega, porque realmente não é fácil, não é? Não é fácil ter uma postura, como é que eu posso dizer, muito inabalável, estando neste seio cristão, porque ouvir muita coisa em algum momento pode nos abalar, ver muita coisa em algum momento pode nos abalar, até que a própria palavra de Deus em si nos exorta a nós a nos conservarmos, a não ouvirmos muito, a não vermos muita coisa, porque em algum momento isso pode vir sim abalar a nossa fé, abalar o nosso buscar a Deus, o nosso ser cristão, porque, enfim, estar a ouvir pessoas toda hora, em algum momento pode nos fazer até perder a esperança, até a nossa forma de ver o próprio Deus pode mudar. Algumas vezes eu até dizia, qualquer coisa que me aconteceu, eu dizia, não, vou falar com Deus, não, vou pedir ajuda a Deus. Às vezes até me perguntam, esse Deus, será que só está para ti? Diziam, mas Deus tem tanta gente assim, será que só vai querer ouvir a ti? Será que só vai querer ajudar a ti? Às vezes diziam, relaxa lá, deixa lá Deus um pouco, ele tem tantas pessoas por ouvir, tem tantas orações por ouvir, você toda hora quer ir orar, você toda hora quer fazer isso, mas aqui dá um espaço a Deus. Então isso em algum momento pode até te fazer pensar, depois, mas será que eles têm razão? Será que deixo Deus? Será que não oro? Será que isso eu faço sozinha? Será? Então, realmente estar inserido no meio de pessoas que não são cristãs, no meio de pessoas que têm um posicionamento diferente em relação ao teu, não é assim tão fácil, né? Não é assim tão fácil. E isso não sendo tão fácil, como seria um posicionamento de uma mulher cristã em meio a tudo isso? Em meio a pessoas que estão ali para te fazer perder a fé, em meio a pessoas que estão ali a dizer, você deixa lá Deus relaxar um pouco, você toda hora quer orar, deixa lá Deus descansar, Deus também precisa descansar, Deus tem muita coisa por fazer, você toda hora quer incomodar a Deus. Qual seria o meu posicionamento, né? Qual seria o meu posicionamento diante disso? No meu redor, ao meu redor tem aquelas pessoas na faculdade, aqueles assuntos, né?
bem sabemos que nem tudo nós temos que estar ali a fazer parte daquilo. Em algum momento temos que nos isolar, porque nós sabemos quem nós somos, né? Temos a nossa própria identidade. E eu, como cristã, sei quais são os meus limites. Sei que isso eu não posso fazer, isso eu não posso falar, este tipo de coisa eu não posso, né? Esse tipo de roupa eu não posso vestir. Mas sempre tem aquela pessoa que quer te puxar, quer te coagir. Ainda bem que estamos aqui com a psicóloga Vanessa. Ela acho que pode nos explicar muito bem sobre isso de como não se deixar, como não se sentir acuado neste meio, como não se deixar sentir coagido a fazer aquelas coisas que nos chamam a fazer, que nos convidam a fazer, porque ainda que as pessoas saibam que nós somos cristãs, que certas coisas nós não podemos fazer, porque as pessoas sabem muito bem como um cristão deve se comportar, porque na hora de julgar sempre apontam o dedo, essa aqui é cristã, mas faz isso, e essa aqui é cristã, mas faz aquilo. Eles têm um estilo modelo de como deve se comportar um cristão, como deve ser um cristão, mas ainda assim, não sei se podemos chamar de tentações ou o quê, mas ainda assim eles querem te chamar você a fazer aquilo que não deve. E eles sabem muito bem que você não deve fazer aquilo, e não, estando nesse seio, neste meio, porque você não vai abandonar o curso, porque na tua sala você é um cristão e teus colegas estão ali a te fazer tentações. Então, como não se sentir coagido a fazer aquilo que te chamam a fazer? Como não se sentir coagido a, quebrar um princípio cristão, né? Porque bem sabemos, como diz a palavra de Deus, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, como não se deixar corromper nesses bons costumes? Como não se sentir coagido a, cair na tentação, né? A cair na tentação. Sabemos que temos Deus para nos ajudar, temos o Espírito Santo para nos ajudar, mas emocionalmente ou sentimentalmente, como não se deixar se sentir coagido a cair nessas tentações? Porque as pessoas nos coagem, né, a fazer aquilo que nós não queremos, a fazer aquilo que nós sabemos que não é certo. E em algum momento, às vezes até, mesmo sabendo que não é certo, nós acabamos caindo naquela, né? Porque às vezes dói, nem toda hora você está ser chamado de matreco. Você é matreco, você é matreco, você é matreco. Ah, você é jovem assim, deixa de curtir a vida, que sei lá. Em algum momento isso pode fazer pensar, mas já, eu sou jovem, sabes? Será que se eu curtir um pouco a vida, uns 2 anos, depois voltar para Cristo, é possível? Será? Então, vem muitos pensamentos, aí é uma mistura de pensamentos. Então, você se sente acuado, sente talvez oprimido, de tanto ouvir aquilo, mas aquilo. Em algum momento você chega a se sentir coagido, influenciado a fazer aquilo que as pessoas estão a te dizer para fazer. Aí ficam muitas vozes a buzinar. Também tem a voz do Espírito Santo a dizer, não faz. Então, como fazer para dar um pouco mais de espaço a essa voz do Espírito Santo do que a voz da sociedade, do que a voz do meio no qual nós estamos inseridos? Então, como fazer para não se sentir coagido em meio a essas situações, na faculdade, em casa, no nosso redor? Como fazer para não se sentir influenciado ou coagido? Ou como fazer para, apesar de estar a ouvir muita coisa, ainda continuarmos com aquela nossa postura, continuarmos com a nossa personalidade, com a nossa autonomia? Como fazer para conseguir equilibrar essas duas coisas, sociedade e Cristo, né? Sim, podemos ouvir aqui a psicóloga Vanessa, ela pode nos explicar bem isso, porque é muito importante, é muito necessário nós sabermos disso. Então, acredito que a nossa psicóloga pode explicar-nos como fazer para não se deixar influenciar, não se deixar ser coagido, né, por essas vozes que ficam a buzinar nos nossos ouvidos. É um tema muito cabeludo. Muito cabeludo mesmo. Por quê? Porque em qualquer esquina há pressão. Exatamente. Em qualquer esquina na sociedade há pressão. Porque estamos numa sociedade em que tudo é padrão. Tudo é padrão. Tua forma de vestir é padrão. Porque temos momento de oversize, porque temos momento de
temos momento de o quê? De vestir. Porque estamos no momento de usar calça boyfriend. Porque estamos no momento de vestir roupa assim. Porque estamos no momento de vestir roupa assim. Estamos no momento... Agora tem aquelas blusas da Shein que estão na moda. Todo mundo quer ter. Aquelas saias com uma racha até aqui. Todo mundo quer usar. Estamos nesses momentos. Estamos em que... Cada momento tem um momento. Tem um momento, tem um padrão. Já não está na moda. O pior tem agora com a partir aqueles jet bands, todo mundo quer ter umas tranças, sei lá como, que todo mundo quer. Então, ora fazer, colocar mecha boêmia, ora não sei o que quer. Fazer cachos na mecha. E quando tu não fazes isso, tu é jovem. É jovem. Tu é jovem, tu não estás na moda. Isso dá muito tempo, isso já não se faz. Já não se faz. Isso já está ultrapassado, isso já não faz sentido, já não está na moda. Já não está na moda. Então estamos numa sociedade em que a cada momento estão a inventar novas coisas que tendem a ser uma pressão. Aliás, eu estive a ver algo sobre o ser influencer. Aliás, eu estive a ver algo e eu parei, vi alguém, eu me perguntei, de que forma essa pessoa está a nos influenciar? No que é que essa pessoa está a nos ajudar? De que forma essa pessoa está a nos ajudar, está a nos influenciar? O que é ser um influencer nos dias de hoje? Porque agora a tendência dos jovens é: vou batalhar para ser influencer na internet, vou lutar para ser influencer na internet. Influencer já tem demais agora. Porque quando sou influencer, sou alguém que é conhecido. Sou alguém que é conhecido e começamos a nos corromper assim. Quando queremos nos tornar iguais. Queremos nos tornar iguais às outras pessoas, queremos fazer o que todos estão a fazer porque está na moda. Está na moda, é o que está a bater agora. Então tem que correr. Não importa se preciso humilhar o meu amigo. Tem uma frase interessante até que eu ouvi. Para eu sorrir, alguém vai precisar chorar. Essa frase, quando li isso, eu fiquei, a nossa sociedade está assim mesmo. Está assim. Para eu sorrir, alguém vai ter que chorar. Essa sociedade. Não importa ser meu amigo, ser meu irmão, aquele terá que passar vergonha para eu sorrir. Para eu crescer na vida. E nos esquecemos do que é essencial. Então, uma forma aqui que podemos ver é sobre investir no autoconhecimento. Investir no autoconhecimento, no conhecimento próprio e preservar esse autoconhecimento, esse conhecimento próprio. Porque a ideia mesmo é se afastar do que te faz mal. O que te faz mal não é o que te leva a mudar. O que te faz mal é o que te leva a querer ser igual às outras pessoas. Mudar poderia ser isso de querer ser como as outras pessoas, mas a mudança é uma mudança associada à diferença, não uma mudança associada à igualdade, mas uma mudança associada à diferença. Se afastar de tudo aquilo, porque onde começa a te ferir é onde tu deves perceber que aqui já não há espaço para mim. Aqui já não há espaço para mim. E nós percebemos que estamos numa geração cheia de mulheres, se não é dependência emocional, é ansiedade, se não é ansiedade, é depressão. E por vezes nem é ansiedade, nem é depressão, mas porque estamos a correr para o autodiagnóstico, já não nos damos tempo para realmente avaliar o que é que está a acontecer. Se calhar é só essa doença do ser igual, querer parecer com as outras. Porque o ser gordo agora já não é normalizado. Existe um corpo para uma pessoa. Se tu és gorda, tu passas mal, ou vão tirar, ou sei lá das quantas. E o ser muito magra também não é normal. Talvez é a massa da pessoa, mas isso não se compreende. Estás doente, se és muito Estás doente. Quando tiver, diz, aquela ali está doente. Está doente, está nos últimos dias. Então, já não se olha para essas coisas. Tipo, essa é a massa da pessoa. Já não se olha para essa é a massa da pessoa, mas porque é um corpo estabelecido. É um corpo padrão. É um corpo padrão, porque as pessoas têm que ser assim. Então, é isso que está nos adoecer. É isso que está nos adoecer. O correr para ser igual. O correr para ser igual. E nós não percebemos que
na internet é uma coisa, mas no backstage as pessoas choram. É verdade, é verdade. As pessoas choram. Choram mesmo, porque aquilo não é satisfação. Aquilo não é satisfação e é falta, de certa forma, de atenção. Uma atenção. Pode significar falta de uma atenção dentro de casa, não sei. Mas quando tu encontras uma pessoa bem resolvida, tu percebes que essa pessoa está bem resolvida e não precisa daquilo. Não precisa transmitir algo que a pessoa não é. E isso não deve ser. Não deve ser assim. Nós transmitirmos às pessoas coisas que não são. Não devemos transmitir coisas que não são, coisas que não estão a acontecer. Porque se eu sinto dor, eu tenho o direito de ficar naquele meu momento de dor e sentir aquela dor. Porque a dor é algo que deve ser vivido. Não adiado, não vou adiar essa dor que eu estou a sentir. Porque de sentir amanhã, hoje tenho que fazer isso aqui. Não posso sentir. Não tenho tempo para sentir dor. Não tenho tempo para sentir dor. Aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. 2 por 3 na madrugada estás a acordar para chorar e não percebes porquê. Não percebes porquê. Então, parte dessa doença, do acúmulo e do querer satisfazer os outros. Essa satisfação dos outros e do querer olhar, tipo, pensar. Como é que essas pessoas vão me ver? O que é que essas pessoas vão pensar de mim? Então, a mulher cristã deve ser assim. Pouco escuta, pouco fala. No pouco escutar, pouco falar, é daí que ela vai perceber quem realmente ela é. Porque os seus ouvidos devem ser primeiramente, os seus ouvidos primeiramente devem escutar a voz do Senhor, para depois ouvir os outros. Porque não estou aqui a dizer que minha vida só será eu e Deus. Porque a partir da nossa caminhada, nós percebemos que o Senhor nos concede uma família, pessoas com quem estar, pessoas com quem caminhar. Verdade. Então, essa família é necessária para também proteger-nos disto tudo, que é a sociedade atual. Para nos fazer recordar, dizer, ei, Marta, não é isso aí. Estás a fazer o quê? Acorda. Então, é necessário essa família, são necessárias essas pessoas. E quando eu sou essa pessoa, esqueço. Então, temos que nos perguntar o que é ser amiga. O que significaria eu ser amiga da Marta? Porque existem momentos em que a Marta não vai aceitar ser repreendida, porque se eu lhe repreender já não sou amiga dela. Não posso dizer onde ela falhou, não posso dizer o que ela errou, não posso dizer nada, senão ela há de zangar. Há de zangar, não há de querer mais ser minha amiga. Então, estamos nesse momento, nessa situação em que não só devemos procurar o autoconhecimento, mas também sobre quem está ao nosso redor. Quem são os nossos amigos? Não estou a dizer que isso deve ser algo que devemos dizer, tu, já não quero ser tua amiga, sai de perto de mim, sai de perto de mim, já não quero. Até já porque as coisas não se resolvem assim. Não quero, você não faz bem, as coisas não se resolvem assim. Exatamente. As coisas não se resolvem assim. A mudança não parte da agressão. A mudança parte do eu mostrar para a Marta que eu estou a ser diferente, então ela precisa ser diferente. Parte da conversa. Então, é sobre isso, sobre o não escutar, não falar muito, mas também procurar se conhecer e guardar aquilo que eu sei sobre mim. Sim. E também sobre quem está ao meu redor. Uau, uau, uau. Muito bem explicado. Autoconhecimento e também as pessoas que estão ao nosso redor. Até porque as pessoas que estão ao nosso redor contam muito na influência da nossa personalidade, não é? Então as pessoas ao nosso redor realmente contam muito, mas eu acho que o mais importante mesmo é se conhecer. O autoconhecimento muda muita coisa, porque eu não vou querer me deixar influenciar. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu sei para onde quero ir, o que eu quero fazer. Então não é qualquer vento que vai me levar para o lado contrário, não é qualquer pessoa que vai chegar e me tirar do lugar onde eu estou, porque eu sei por que estou naquele lugar e eu sei para onde quero ir.
Então, realmente é algo muito importante, mas vou dar aqui espaço à Marta. Ela pode ter algo a dizer. Depois da psicóloga aqui, o que mais direi? Mas, respondendo mesmo à questão qual é que deve ser o nosso posicionamento, nem tendo em conta o tempo em que nós nos encontramos, e os exemplos que estiveste aqui a dar, eu estou na faculdade, mas me olham como uma matreca, entre outros nomes, né, que vêm por aí, mamã pastora, e são coisas, o mais interessante é que são coisas que não só acontecem fora de casa, em casa mesmo. Em casa também. Porque infelizmente nem todos nós estamos inseridos num lar cristão. Exatamente. Nem em algumas situações adolescente, a jovem é que é a primeira a converter-se em casa e sofre estas coisas. Sim, é verdade. Até com mãe. E num tempo em que nós, não só no tempo, de certa forma espera-se que a mãe seja amiga, que apoia, mas a mãe é que já começa com essas coisas. Assim, é a primeira já apontar dedo, a julgar. Exatamente. Como é a primeira a não te entender, por acaso. Exatamente. Então, qual deve ser o meu posicionamento perante isto? Mas nós devemos aqui entender uma coisa. Em tudo, em todas as áreas, crente sendo crente assim como não, se nós não dominamos, nós somos dominados. Se nós não influenciamos, somos influenciados. Se nós não impactamos, somos impactados. Então, em tudo é nós decidirmos aí o que é que nós queremos ser. Né? Se eu quero ser dominada, eu irei dominar, posso assim dizer. Então, é carregarmos isso conosco. Eu sou cristã. E eu quero impactar, né? Estamos aqui a falar do impacto dessa mulher cristã. O posicionamento aqui é de verdadeiramente impactar e não ser impactado, de certa forma, com o que aquele lugar tem para oferecer. Estamos na faculdade e, olha, é triste às vezes. Nem eu estou aí toda vestida, toda coberta e uma colega parece como se estivesse a ir à praia. E para aquele lugar, para aquele ambiente, isto é normal. As pessoas não estão lá para olhar como é que ela está vestida, mas estão mais para olhar como é que eu estou vestida, porque estou toda coberta, porque se calhar não era suposto. Está calor, porque é cristã, porque não pode muitas coisas. Então, quando nós já saímos de casa com o objetivo mesmo de impactar, isso vai exigir de nós perseverança. Então, porque nós teremos de ser perseverantes naquilo que nós acreditamos, teremos de manter um ponto inabalável daquilo que nós acreditamos que nós somos. Eu sou cristã, isso não convém. E depois, aí nós teremos de entender, porque de certa forma a sociedade, quando ela vem com estes pontos, porque tu não devias, porque que tu podes, porque tu és matreca, espera uma resposta da nossa parte. Então, para nós darmos à sociedade uma resposta, nós temos que saber, de certa forma, a diferença do posso, do desejo e do devo. Né? Existe uma diferença entre poder fazer alguma coisa, entre desejar, que podia ser até querer, e dever. Então nós, muitas das vezes, como cristãos, nos encontramos em ambientes que nós até podemos, mas nós sabemos que nós não devemos. Em casos, nós até queremos, existe o desejo de fazer aquela coisa, mas nós não devemos, né? E por que não deve? Nem porque não convém. E a sociedade, ela já vem nos, como posso dizer, sufocar, dar a entender que nós estamos a perder, né? E vou tocar aqui num ponto sensível, mas é o exemplo mais claro que eu encontro no momento, a fornicação, por exemplo. Por que tu estás toda coberta? Por que não mostras? Por que não praticas, por exemplo, atividade sexual? E nós, infelizmente, mulheres, respondemos sempre no não podemos. É verdade. Mas não é verdade. Não porque nós não podemos, é porque nós não devemos. Porque poder, você pode. Você, mulher, está pronta para isso, se calhar. Mas daí deve, convém. E depois explicar por que não convém que eu faça. Porque eu sou cristã. E fazer perceber a sociedade, se calhar, que isto não é porque é uma proibição, se calhar é uma forma que Deus encontra para nos proteger de muitas outras coisas. Enquanto a sociedade não entender isso, sempre vai nos julgar. E são coisas, por exemplo, no caso da fornicação, em que, sendo ou não cristão, quando tu
percebes as consequências por detrás disso, você já fica com alerta, tipo, epá, acho que ela aí não é só por ser cristã, porque ninguém quer tomar com as consequências que vêm depois disso, sendo ou não cristã, percebes? Então, penso que nós temos de nos posicionar e saber, não vou dizer justificar, porque talvez até de certo ponto uma crença religiosa não se justifica, mas saber responder a esta sociedade. Por vezes nós não vamos responder mesmo por palavras e vão ser as nossas ações. E nessas ações vamos continuar perseverantes. É sim desafiador, sim mas é a sociedade em que nós nos encontramos. E volto a repetir, sempre que nós buscarmos conhecer o lugar em que nós estamos, nós vamos saber responder a este lugar, vamos saber responder aos estímulos desta sociedade, vamos saber responder ao bullying, vamos saber responder a esta pressão. Por que tu não tranças? Por que tu não colocas unhas? Ou por que teu cabelo não está coberto, por exemplo? Porque às vezes são dúvidas que parecem de certa forma provocadoras, mas isto revela até onde nós sabemos, até onde nós vamos, até onde nós, de certa forma, somos crentes, nem somos mulheres cristãs. Então, penso que é mais sobre isso, é mais sobre escolher se é dominada ou domina, se impacta ou impactada, se influencia ou influenciada, e perseverança. Uau, que explanação, hein? Estão com tudo as convidadas. Uma falou de autoconhecimento e as pessoas ao nosso redor, e a outra falou daquilo que convém para um cristão e aquilo que não convém, aquilo que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Realmente, tendo essas coisas dentro de nós, acredito que é o suficiente para nós caminharmos com a devida consistência. É o suficiente para nós não nos deixarmos levar, né? Por aquelas que são as influências, né? Se nós sabemos ser a influência, certamente que não seremos influenciados. Muito pelo contrário, nós é que estaremos ali a influenciar aquele ambiente, a influenciar aquele lugar, não é? Porque em algum momento as pessoas até respeitam, sabes? Tem ambientes de pessoas que estão ali a beber, só de saber que aquela ali é a serva de Deus, já chegou, e até escondem ali a cervejinha, escondem ali aqueles atos maus que estavam a fazer por respeito. Boa tarde, mamãe pastora. Assim, até respeitam, te cumprimentam a devida reverência, né? Por reconhecer que realmente tu és uma serva de Deus, tu és uma pessoa com princípios, e tu és uma pessoa que anda distante, nem daqueles maus atos ou daquilo que a palavra de Deus condena, e eles respeitam aquilo. Quando tu passas, uau, boa tarde, mamãe pastora, sabe, eu não sei porque que as pessoas correm para dizer mamãe pastora, sabe, há muita coisa na casa de Deus, há evangelista, há intercessor, mas sempre dizem usam o mesmo termo. Pastora, você basta se converter, passa a ser a mamãe pastora, basta você chegar e já começou a mamãe pastora, e já chegou a mamãe pastora. Realmente, mas para tal é necessário muita consistência, é necessário nós mostrarmos para as pessoas quem verdadeiramente somos, mostrarmos a personalidade de uma mulher de Deus. É necessário impactar verdadeiramente para ganhar esse respeito, assim como Ruth. Ela, para ganhar esse respeito, teve que trabalhar muito, né? Ela teve que renunciar muita coisa da vida dela. As pessoas viam como ela tratava a sua sogra, como ela se comportava, os seus atos, os seus trabalhos. Isso deu para ela o devido reconhecimento, o devido respeito. Então, como disseram aqui as nossas convidadas, que o autoconhecimento, né, é importante para tu construires uma verdadeira identidade em ti. Se tu te conheces e tu conheces a Cristo e tu és verdadeira imitadora de Cristo, uau! Tu serás uma pessoa invencível. Não será qualquer sociedade que vai te vencer. Assim, podemos dar um exemplo dos muçulmanos. Eles têm uma crença muito forte e dificilmente você vai abalar a crença deles. Também aprecio bastante. Eles acreditam mesmo, aquilo que eles acreditam, dificilmente você vai chegar a contrariar, né? E uma vez eu até ouvi algumas pessoas dizerem, porque os muçulmanos são mais fortes que os cristãos, porque os cristãos facilmente se deixam abalar, porque os cristãos facilmente se deixam influenciar.
em relação aos muçulmanos, eles são mais inabaláveis, são mais fortes na crença deles, eles porque quando acreditam, não é qualquer um que vai lhes fazer desacreditar naquilo que eles acreditam. E a Marta aqui tocou é algo que me chamou muita atenção. Dominar para não ser dominado, impactar para não ser impactado, influenciar para não ser influenciado, mas isso criou-me uma dúvida, como fazer isso? Como dominar um ambiente? Como influenciar num certo tipo de ambiente, né? Não é impossível, né? Não é impossível, mas como fazer isso? Quais são os mecanismos que podemos usar para fazer isso, né? Quais são as formas que nós podemos ter para fazer isso? Será que existe uma fórmula exata para fazer isso? Ou cada um, de acordo com a sua personalidade, né, pode fazer de forma diferente? Podemos aprofundar mais sobre este tema. Como influenciar para não se deixar ser influenciado? Como impactar para não se deixar ser impactado? Porque se formos a ver, há sempre a maioria que vence, né? Então a minoria acaba saindo como perdedor, né? Vamos a ver na democracia, entrando um pouco na política, dizem a vontade da maioria é que vence. Então a minoria acaba perdendo aquela que é a voz. Então, como fazer? Por exemplo, você é uma, né, no meio de 10. Como você será influenciadora ali e não ser influenciado? Porque se vamos ver agora, acho que nem é muito difícil, sabe, ser influencer. Temos tantas influências que, se formos ver os conteúdos, algumas nem têm conteúdo. Mas tem tantas fãs, tem tantas seguidoras, que você se for se perguntar, mas por que ela tem tantas seguidoras? Por que tem tantas fãs? Mas você não percebe qual é o conteúdo que ela está a trazer, o que é que ela está a trazer para poder se chamar verdadeiramente de uma influenciadora digital, né? Então, podemos aprofundar mais como ser a influenciadora e não ser influenciada. Uau! Então, se nós estamos aqui para falar do impacto da mulher cristã na sociedade, de certo que ficariam aqui algumas dicas, possam assim dizer, ou de certa forma desenvolvermos mais sobre. Mas, primeiro dizer que não existe um manual em como é que eu vou impactar para não ser impactado. Nem isto sim vai depender da personalidade, né, de cada uma e de onde é que esta pessoa está inserida, porque parece ser pouco, mas eu vou insistir muito neste ponto de conhecer o lugar em que nós estamos, conhecer o padrão de onde nós estamos, para saber como é que pode influenciar, posso assim dizer. Então, nós falamos aqui da mulher como ajudadora, né? Entendemos que toda mulher foi feita para ser ajudadora, e fomos aqui destacando alguns pontos em que ela pode ser ajudadora, sendo amiga, por aí em diante. Mas eu particularmente deixei aqui que um dos papéis da mulher dentro do ser ajudadora seria ser educadora, cuidadora e multiplicadora. Agora, e eu entendo que é desta forma como esta mulher pode impactar para não ser impactada, né? Em diversos lugares, e se calhar em diversas situações. E para isto, né, não é preciso ser uma mãe já agora para ser uma educadora, para ser cuidadora e multiplicadora. Uma jovem adolescente já pode ser isso. E nós podemos impactar desta forma, pela forma como nós nos comportamos. Porque a forma como nós nos comportamos perante a sociedade, ela diz muito sobre nós. Ela desenvolve o nosso ser cuidadora, educadora e multiplicadora. Como assim? Porque nós, a partir do momento em que nós damos um conselho a alguém, de certa forma nós já estamos a desenvolver o papel de educadora. Porque ninguém vai nos pedir conselho, sendo que esta pessoa não espera ouvir algo bom de nós. Então nós temos esta oportunidade, nós temos amigas, e nem todas se calhar estão inseridas no meio cristão, e mesmo as que estão, nem tudo está certo na sua vida, então, e chegam a nós para pedir um conselho
dando o conselho, eu já estou aí a desempenhar o papel de educadora, ok? E eu já posso impactar de forma positiva nisso, porque sobre impacto existem os negativos e os positivos. Então, toda vez que nós formos a nos comportar bem, nós traremos, de certa forma, o impacto positivo. Então, também tem, principalmente, a questão de multiplicar. E muitas de nós vemos isto simplesmente na parte física da coisa. Eu vou multiplicar os bens, mas nós multiplicamos tudo, absolutamente tudo. Nós multiplicamos o ambiente de paz, o ambiente até mesmo de conflito. Vou dar aqui um exemplo do lar. Se encontramos numa casa um marido confuso, a mulher tem a capacidade de multiplicar esta confusão, mas também tem a capacidade de gerar paz neste ambiente. Então, o que a mulher escolhe ou está propensa a multiplicar em todos os ambientes? Vamos neste ambiente em que as pessoas estão mais para julgar, e ela estará lá para multiplicar compaixão, empatia, posso assim dizer. E talvez naquela sala, na sala de aulas, assim, só tem um colega que desenvolveu empatia tendo em conta uma determinada situação, e eu estarei lá para apoiar este um colega, para multiplicar a empatia daquele colega perante todos os outros que estiveram. Porque se nós formos a julgar as coisas pelo número, vemos que no cristianismo isso não funciona muito bem. Nem desde os tempos passados, nem sempre Israel venceu porque era a maioria, em termos de soldados, exército e tal. E Jesus impactou e continua impactando, mas era Jesus e os 12 diante de uma multidão. Sim, ele foi morto, aconteceu tudo quanto aconteceu, mas ele impactou. Tanto é que impactou de tal modo que mesmo morto, para os que acreditam, continuam falando dele, continuam escrevendo sobre ele. Então, entender que eu na minha casa sou a única, então eu não tenho como, então eles me dominam. Não, nós temos que tomar essa decisão pela forma como nós nos comportamos, na forma como nós respondemos. E já nesta parte de responder, é entender algo que existe sobre nós, as mulheres. Nós fomos feitas para responder. Nós somos muito boas em responder às atitudes, principalmente, vou assim dizer, do homem, mas da sociedade em geral. Então, se sempre nós optarmos em responder de boa forma, seja por palavras ou com ações, nós de certa forma já estamos a impactar, ok? E é entender aquilo de nós não evangelizamos só com palavras, evangelizamos pelas nossas ações, porque o nosso modo de vida, ele já evangeliza. Isso não é mentira, isso é verdade. E essa evangelização já começa mesmo no impacto que nós temos. Eu chego para ti, Tarsília, com agressividade, e tu me respondes com mansidão. E eu fico... Como que é possível? E eu tenho meditado de certa forma nisso, porque li uma vez os provérbios de Salomão, onde ele diz que uma resposta branda desvia o furor. E nós, as mulheres, não estamos com respostas brandas ultimamente. Não estamos mesmo. Então, como é que estamos a impactar? Ok? É entender que aquilo tem um certo impacto. E eu, infelizmente, já até sinto penas dos homens, porque as respostas que nós temos, mulheres, seja criança, até mesmo crianças, seja criança, adolescente, mãe, são desafiadoras, não são de desviar furor. Ok? Então, já começamos mal. Né? Não temos resposta branda, então nós multiplicamos discórdia, fofoca. Olha lá só onde a mulher está inserida, hein? Em que ciclo a mulher está inserida, como é que ela, o que ela está a multiplicar naquele grupo, fofocando também. Então é mais sobre isso, é entendermos que o nosso modo de ser e estar impacta. E nisso, mas eu só respondi bem hoje. Eu só respondi bem umas 5 pessoas. Aquilo ficou na memória delas. Aquilo ficou gravado. Porque ultimamente nós fixamos mais comportamentos diferentes por serem bons do que maus. Porque maus nós já não nos confiamos desde muito tempo. E agora esperamos
poucas boas ações das pessoas. Imagine tu apareceres com uma boa ação. Isso vai ficar na mente daquela pessoa. Ainda que a pessoa não mostre no momento que, uau, eu fiquei surpreendida com a tua atitude, mas isso fica naquela pessoa e a pessoa fica se questionando. Por quê? Nem por que eu fiz mal e ela me respondeu com bem? Então, é muito mais sobre isso, né? Entendermos que o pouco que nós fazemos tem impacto. Porque se calhar nós estamos a buscar de grandes impactos, mas não tem como chegar no grande se não passamos no pequeno, ok? Então não tem como este programa virar ser, tipo, daqui a uns dias ser um grande programa se não começarmos aqui com pouca audiência, posso assim dizer. Então é mais ou menos este o meu pensamento. Olha, realmente é um posicionamento muito válido, né? É um pensamento muito válido e muito adequado, né? Realmente, e eu agradeço, né? Pelo teu posicionamento. Acredito que a Vanessa tem algo a dizer, vamos ouvir a ela. É verdade, sobre o ser dominada sobre o ser dominado e o ser dominante. É algo muito interessante porque nós expressamos quem somos através da forma como cuidamos ou tratamos as pessoas. Então, sobre o ser cuidadora, que é algo que está presente na mulher, o ser cuidadora. Então, tem a ver com a forma como eu me posiciono com as outras meninas, com as outras mulheres. Porque, de certa forma, as mulheres têm essa tendência, se não faz parte do meu meio, então não vou com a cara dela. Não vou com a cara dela. A pessoa não te fez nada, simplesmente não preciso lhe dizer bom dia, não preciso dizer boa tarde, porque não tenho nada com ela. Então, essa ideia é um bocadinho complicada, porque voltando à história de Noemi e Ruth, nós vemos que a Ruth não tinha nenhuma obrigação, a Ruth não precisava ficar com Noemi. A Ruth não precisava, tanto que teve a outra nora e a outra nora foi, porque ela não tinha nenhuma obrigação com a Noemi. Então, no momento em que a Noemi estava a se sentir amarga, ou já queria mudar o seu nome porque estava a se sentir bem para baixo, a Ruth esteve ali para mostrar para ela que ela não estava sozinha. Então, sobre o ser dominante, tem a ver com isso. Não mostrar poder para outra pessoa, mas mostrar para ela que a pessoa não está sozinha. Mostrar para a menina que, ainda que eu esteja aqui e tu estejas aí, nós não somos diferentes. Porque o que o Senhor fez na minha vida, Ele também quer fazer na tua vida. Então, é sobre o mostrar isso. O partilhar o amor. Amar a pessoa até a pessoa se sentir constrangida. A pessoa perguntar, mas o que é isso? A pessoa ficar assustada, tipo, o que é isso? Eu me sentir constrangida por conta disso, por conta desse amor. Então, sobre o mostrar para a pessoa que não está sozinha e saber estender a mão. Não uma mão, não o dedo só para as outras pessoas verem que eu estou a ajudar, mas eu ajudar aquela pessoa a levantar. Naquele pior momento, eu mostrar para a pessoa que, Brada, não estás sozinha. É verdade. E nem precisa ser necessariamente no pior momento. Em todos os momentos, eu mostrar para a pessoa que tu és importante. Tu és importante. Isso é algo que devemos mostrar para as pessoas. O quão são preciosas, o quão são importantes. Não para levantar o ego, mas para a pessoa ter noção do seu valor. Ter noção do seu valor e ter noção do que a pessoa pode fazer. Então, é sobre esse ser cuidadora, sobre esse ajudar e estar ali para as pessoas. E não sobre uma demonstração de poder. Uau, é um posicionamento também muito válido, não é? Posicionamento muito válido. É sobre isso, é realmente isso, sabes? As nossas ações dizem muito sobre nós e também fica a ideia de que nós somos para as outras pessoas. Então, como disseram,
impactar através das ações. Podemos aqui dar um exemplo muito prático. No empreendedorismo, né, nos negócios, nós sempre queremos ser bem tratados. Nós, como clientes, exigimos um bom tratamento. Nós iremos comprar os nossos produtos naquela pessoa que nós sabemos que vai nos atender com muita simpatia, vai nos atender com amor, com paciência. Vai aqui, por exemplo, eu chego e digo, eu gostei dessa saia. A pessoa simplesmente vai dizer, não tem. Mas tem outra que vai te dizer, não tem, mas pode ver outras opções. Tem essa opção também que pode ficar muito bem, pode combinar contigo, que sei lá. Então você vai claramente que vai querer sempre comprar naquela outra pessoa que te tratou com muita simpatia, porque você se sentiu impactada pelo amor que aquela pessoa demonstrou por ti. Você se sentiu impactada com a paciência daquela pessoa, com o carinho daquela pessoa, né? Como falou aqui a Vanessa sobre como você cuida das pessoas, isso impacta as pessoas. Então você sempre vai querer estar com aquela pessoa que você sabe que vai te garantir um bom cuidado. Aquela pessoa que você sabe que vai te garantir um certo afeto. Então você vai se sentir confortável. Então nós sempre queremos estar onde nos sentimos confortáveis, onde nos sentimos acolhidos, assim como Cristo até hoje. Como disse a Marta, até hoje ele impacta as pessoas. Até hoje nós somos impactados pelo amor de Cristo, somos impactados pela cruz. Mas por quê? Por aquilo que Cristo fez por nós, pelas atitudes de Cristo. Então, até hoje, ele continua nos impactando. Então é sobre isso, as ações que nós temos com as outras pessoas. Não precisa só falar, porque você tem que ser assim, porque você isso, mas aquilo que nós fazemos pelas pessoas, né? A forma como nós nos dirigimos, o meu saber me expressar impacta muito, diz muito sobre mim e diz muito sobre o que a pessoa vai pensar de mim, não é? Por isso que, se vamos já ver, quando você está para ser um presidente, tem requisitos para você se tornar um presidente. Por exemplo, tens que saber te expressar, tens que saber ser, tens que saber estar, porque você vai representar uma nação. Então, para representar alguém, uma nação, importa que você esteja bem trajado, importa que você saiba se expressar. Se bem que agora já não, já não se respeita muito os requisitos, não é? Exatamente, já não se respeita muito os requisitos. Então nós também, como representantes, não é, de Cristo, como mulheres cristãs, como mulheres que querem ser influenciadoras para Cristo, não é? Querem influenciar para Cristo, para ganhar almas para Cristo. Temos que saber nos representar como uma mulher cristã. E se formos ver, a mulher tem grande capacidade para influenciar. Desde a primeira mulher do mundo, a primeira mulher criada já tinha grande capacidade de influenciar. Adão não teria feito o que fez. Exatamente. Ele foi influenciado. Ele foi influenciado, né? Foi coagido a comer da maçã. E ele comeu. Disse, pronto, já que a minha mulher está a dizer que a fruta é boa, que eu também posso comer, deixa eu comer, deixa eu provar deste fruto, né? Mas ele foi o primeiro acertido. Não come disto, não come esse fruto. Tem tantas árvores aqui, não come disso, mas a mulher veio de onde veio, já chegou com tudo a influenciar, não é? Então é só sabermos usar essa nossa capacidade, porque Deus, ele nos deu grande capacidade para influenciar. Se formos já ver, até nas redes sociais tem mais influenciadoras do que influenciadores. Então podemos começar do pequeno a influenciar, se calhar mesmo a fazer uma panela de arroz branco. Há quem vai te seguir só porque você postou um vídeo a explicar como é que se faz arroz branco. Há quem vai te seguir, né? Inclusive até podemos evangelizar assim, né? Influenciar as pessoas a seguirem a Cristo, porque 5 pessoas podem postar um vídeo a ensinar como cuidar do cabelo, mas o jeito que você é cristã vai ensinar neste vídeo muda tudo, não é? Muda tudo, muda inclusive como as pessoas vão ver o próprio Cristo. Então, como disseram, né? É necessário começarmos do pequeno para o grande, começar a influenciar na nossa casa, pouco a pouco, não é? A influenciar na nossa casa, postarmos um versículo, se calhar explicar o que isso significa. Pouco a pouco as pessoas vão se sentindo convidadas, vai despertar algo nas pessoas, tipo, uau, o jeito como ela fala, uau, o jeito como ela vestiu, uau, o jeito como ela fez isto, mas aquilo. Então a nossa personalidade convida as pessoas, chama as pessoas, então é importante, né?
usarmos daquelas dicas que deram, né, no princípio, autoconhecimento, né, o autoconhecimento, autonomia e tal, né, isso constrói, isso edifica, isso chama, convida as pessoas, influencia as pessoas, né. Então, pequenas coisas vão influenciando as pessoas, né, pequenas, bem pequenas mesmo coisas, não precisam ser grandes. E, desculpa já cortar, Não tem problema. mas achei pertinente fazê-lo quando falamos da mulher influenciadora, né? E deu o exemplo que, uau, a Eva, Sim. né? A primeira mulher, ela já foi fazendo isto. Sim. E com excelência, não falhou. Não falhou nem tão pouco, teve uma grande excelência de Exatamente. êxito. E olha só o impacto da influência da Eva. Nós estamos a viver, de certa forma, aquilo que nós estamos a viver hoje por causa da influência que ela teve. Exatamente, ela mudou o decurso De total todas as das coisas. Sim. Exatamente. E olha, nós continuamos com esse poder de influência. Exatamente. E nós estamos a viver tempos em que a mulher sabe disso. A maior parte das mulheres que estão no mundo a viralizar como influencers, elas sabem que elas já têm vantagem simplesmente por ser mulher, ok? Mas o problema aqui é como estamos a influenciar, para o que é que nós estamos a influenciar, principalmente, né, a maior parte das influenciadoras que nós vemos é aquilo que a Vanessa estava aqui a falar. Eu vejo, ela intitula-se influenciadora, mas está a influenciar para o quê? Yeah. E é aí onde nós, como mulheres cristãs, de certa forma estamos a falhar um pouco, né? Porque temos muito que dizer, temos muito para mostrar essa sociedade doente, né? E é um momento que a sociedade precisa mesmo de palavra de cura. É verdade. E o nosso impacto atualmente não é só para mulheres, é mesmo também para os homens, porque os homens estão a sofrer, vocês. Os homens estão a sofrer porque a mulher, ela entendeu que agora é que domina, agora é que tem autonomia, ela entendeu que tem esse poder de influência e faz mau uso desse poder de influência. O autor do livro O Homem do Reino, ele de certa forma dá ao homem, diz que o homem é o principal responsável pelo caos que está a acontecer na sociedade, pelo papel que Deus mesmo incumbiu a este homem. Né? O homem falhou da forma como falhou, mas nós, as mulheres, estamos a ajudar, né? Não o ficamos homem no seu atrás, erro. realmente. Exatamente. E isso só está a piorar. E eu vejo as coisas da forma como estão a acontecer e eu fico, coitado do homem. Ele cometeu um erro, esperava verdadeiramente ter a ajudadora que vai lhe ajudar a consertar. Exatamente. Sim. E a ideia é que era a mulher ajudar a consertar, mas a mulher não está a fazer isso, está a piorar as coisas. E como é que ela piora as coisas? Invertendo os papéis. Simplesmente isso. Ela piora as coisas porque ela inverte os papéis, além de ser dominada, se calhar até mesmo pelo homem, ela quer dominar. E de que forma ela está a dominar? Quais são as ferramentas? E a parte de ferramentas já é mais triste ainda. Quais são as ferramentas que a mulher usa para dominar? Ela quer influenciar e sabe que tem poder de influência, mas para que ela está a influenciar? Então é algo que nós verdadeiramente temos que desenvolver, né? Analisar mesmo, porque é preocupante. Estamos a influenciar, mas de que forma estamos a influenciar? Estamos a ajudar, não estamos a falhar nesse papel, mas de que forma nós estamos a ajudar? Nem para onde é que nós vamos agindo da forma como nós estamos a fazer hoje. Yeah. E só para acrescentar, achei algo interessante no que a Marta esteve a dizer, dos homens estarem a sofrer, porque é algo perceptível. É algo perceptível porque a imagem que tem se transmitido é que o homem tem que ter algum para estar conosco. Tem que ter algum ou tem que dar algum. E nos esquecemos do que é essencial, do companheirismo, do ser amigo e daqueles valores que para nós são inegociáveis. É por isso que, de certa forma, nos relacionamos por coisas materiais e no futuro
reclamamos, a dizer, no início não eras assim. Mas e nós, como é que éramos no início? Sobre nos preocuparmos com as coisas materiais e esquecer-se do que é fundamental. Do ser ajudador e do estar ali para trabalhar na edificação de algo que será importante, de algo que, de certa forma, irá mostrar o mover de Deus. Então, é muito importante ver essas ideias, ou as pessoas pelas quais nos deixamos ser influenciados. Quem são os nossos pontos de referência ou quem são as nossas fontes de inspiração. Porque escolher fonte de referência é algo muito importante, porque é dali onde, de certa forma, vai partir a formação do nosso caráter. Porque não posso eu aqui com 15 anos chegar a dizer já tenho o meu caráter formado. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque o caráter é algo que ao longo dos tempos vai se moldando, vai se mudando, vai se mudando. Porque o homem está num processo de constante transformação. Não só pelo que ele colhe da sociedade, mas principalmente pela transformação que ele se submete a partir do momento que ele decide ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então, o caráter é algo que continuamente tem sido moldado. Então, sobre isto, é necessário ver quem é a nossa fonte de referência. E se eu sou uma fonte de referência, ou se eu sirvo de inspiração para alguém, como é que é de influenciar essa pessoa? Porque ainda que a pessoa não te diga, já que diga, Marta, Tercília, eu estou a vos olhar e eu me inspiro em vocês. Você tem que saber que essa pessoa está a te assistir, essa pessoa está a te ver e tudo quanto faz, essa pessoa está a ver. Então, tu dizes que és embaixadora de Cristo. Como é que tens influenciado nessa pessoa? Se essa pessoa analisa todos os teus passos, estiver a conviver com as outras pessoas e a tratar as outras pessoas, então, será que ela está a beber de uma pessoa que é religiosa ou está a beber de uma pessoa que é crente e que vive para Cristo? Há que saber essa diferença sobre o não estar em busca de uma mulher que anda com a Bíblia na mão ou no sovaco, mas em busca de uma mulher que deixa o seu coração ser inundado por Cristo. Não há que ter e saber essa diferença. Uau, realmente. Então, como disseram, né? Aqui as convidadas, autoposicionamento, saber de que fonte nós estamos a beber. Realmente aqui temos dicas que vão nos fazer saber como impactar. Realmente acho que depois desta sessão não teremos dúvidas de como saber impactar, como se comportar, como se posicionar, né? E como disseram aqui, autoconhecimento, né? Autoconhecimento é a chave, saber de que fonte nós bebemos, não é? Eu acredito que eu sabendo, eu me conhecendo, vou saber como é que é seguir, que tipo de pessoa seguir. Eu sendo cristã, por que eu hei de seguir alguém que não me aproxima de Cristo? Por que eu hei de seguir alguém que, seguindo esta pessoa, me esvazia espiritualmente? Não faz sentido. Então, eu sabendo quem é Cristo e sabendo quem eu sou em Cristo Jesus, já é, como é que é? É uma direção para aquilo que eu devo seguir, não é? Então, acredito que por hoje, né? Por esta sessão é suficiente, já temos matéria suficiente para sabermos nos posicionar como verdadeiramente podemos nos posicionar. Então acredito que muitas dúvidas que nós já vinhamos tendo está realmente esclarecida, né? As nossas convidadas são tiro e queda, né? Elas realmente têm tem muito conteúdo. Estamos a ver aqui grandes influencers, né? Já estamos a começar. Estamos a começar muito bem. Tem conteúdo. Não nada a ver um vídeo a fazer hoje. Realmente, estamos a ver aqui que temos pessoas mesmo com conteúdo. Não sei porque não estão a seguir isto. Estávamos à espera de oportunidades como estas para nos descobrirmos. Eu também não sabia. Às vezes precisamos mesmo de um backup, de um acorda, de um você pode, você consegue. E só precisamos de algo mesmo para nos despertar
e começamos a seguir por este caminho, né? Às vezes a coisa ainda está a dormir em nós, precisamos mesmo de um desperta. Mas, enfim, né? Já temos dicas suficientes de saber como se posicionar, como impactar, né? Por acaso eu ainda tenho muito assunto que abordar em certas áreas, porque ainda tem muitos tabus de, mas uma mulher cristã, será que pode mesmo trabalhar ali? E uma mulher cristã, será que pode seguir aquela área? Mas acredito que numa próxima sessão, porque também é um assunto muito vasto, é um assunto prolongado, então acredito que numa próxima sessão, que é também para não cansar os telespectadores, as pessoas que estão a assistir, né? Também para não criar muita coisa, muita confusão, ouviu isso, ouviu aquilo. Então acredito que por esta sessão é suficiente e acredito que podemos terminar por aqui. Espero que tenham gostado, né, desta que foi a nossa audiência. Então, por hoje terminamos por aqui. Este foi o nosso tema, impacto da mulher cristã na sociedade. Então vou dar aqui espaço para as nossas convidadas, se tem algo para dizer, para acrescentar. Este é o momento, mas é mesmo para terminar, pouco tempo mesmo, que já estamos mesmo a terminar o nosso programa por hoje. Foi uma tarde de muito conhecimento. Bebi muito e com aquele pensamento de posso fazer mais na minha sociedade. Então, foi mesmo muito interessante, mais uma vez agradecer pelo convite e dizer que estou mesmo preparada para, de certa forma, fazer alguma coisa. É verdade. Então, muito obrigada mesmo. Eu também não tenho muito a dizer, senão agradecer pela oportunidade a descobrir aqui que posso ser influencer. É brincadeira. Mas é mesmo isso, entender que este cenário, ou esta oportunidade que nos foi dada, nos permite ser influenciadoras a partir daquilo que nós estamos aqui a partilhar, que é um tema pertinente para o tempo em que nós nos encontramos. E dizer que é o tempo mesmo, são muitas coisas que gostaríamos daqui de ter partilhado. Este tema é complexo, ok? Complexo. Mas todo ele explora pontos que são necessários serem abordados, né? E talvez deixar aqui para as próximas oportunidades nós falarmos do desafio da mulher cristã na sociedade atual, né? Nesta sociedade doente, possam assim dizer. E pronto, é aquilo que a Nessa esteve aqui a dizer. Nós estamos aqui só para falar, aprendemos, né? Foi um momento edificante. Obrigada. Realmente foi um momento muito edificante. Eu, por acaso, aprendi muito, né? E são ensinamentos que eu vou levar mesmo para a minha sociedade. Vou saber, a partir de já, como me comportar, como se posicionar ou como influenciar, não é? E ainda nesse âmbito de agradecimentos, quero aqui agradecer, né, as convidadas, porque se não fosse por elas também o programa não teria acontecido, né? Então quero agradecer por terem aceito este convite e que venham mais vezes, não é? Ainda teremos muitos mais programas e ainda teremos muito mais temas por abordar, então venham mais vezes. E mais uma vez, obrigada pela vossa presença e muito obrigada por terem aqui nos ensinado sobre como impactar, né, a sociedade sendo uma mulher cristã. Desta feita, quero aqui dar por terminada a nossa sessão de hoje, o nosso programa Elas com Deus, e dizer que teremos mais edições, teremos mais temas por abordar e teremos muito mais programas pela frente. Muito obrigada pela assistência, obrigada pela vossa audiência. Continuem conosco, teremos mais programas aí. Então, assim que os programas estiverem prontos, vamos compartilhar convosco. E desta feita dou por terminada a nossa sessão. Shalom a todos, continuação de um bom dia para vocês. Deus vos abençoe e, por favor, usem destas dicas para impactar a nossa sociedade. Esta sociedade precisa de nós para curar destas doenças, não é? Destes bullying. Então vamos mostrar para a sociedade que ser uma mulher cristã também é ser uma pessoa digna de respeito, é ser uma pessoa
apreciável, não uma pessoa que você tem que chamar de matreco ou de maluco porque está a seguir a Cristo, mas sim mostrar para a sociedade que podem nos olhar de uma forma diferente, podem nos ver de uma forma diferente, apreciável, de uma forma olhar para a mulher cristã e ver que é uma pessoa quem tu podes te inspirar nela, né? Sem deixar o próprio Cristo de fora, né? Até porque o nosso influencer pro Max é Cristo Jesus, né? Então, sem deixar a Cristo de fora, né? Nós somos ajudados, Cristo nos ajuda também para ajudar as outras pessoas. Então, que possamos ser essa ajuda para esta sociedade doentia, né? Para esta sociedade contemporânea. Então, até mais uma vez. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.